Semana de aula, capítulo 6 do livro de Geografia, para vocês acompanharem. Nós vamos falar sobre a formação do relevo. Primeiramente, a gente precisa entender o que é relevo. Então, o relevo ele pode ser definido como as formas da superfície do planeta. E ele se origina através da interferência de dois agentes, que são os agentes internos, chamados também de endógenos, e os agentes externos, chamados de exógenos. Por exemplo, as formas da superfície do planeta. A gente pode observar o nosso município. Nós temos a Chapada do Apodi, que é uma elevação. Nós temos aqui a cidade de Apodi, que é uma planície, certo? Então tem lugares mais elevados, tem lugares planos, mais baixos, né? Então, ou seja, quando você olha para a superfície do planeta, você vê diversas fisionomias, né? Ou seja, diversas formas. Então, essas formas é justamente o relevo que é originado desses dois agentes, agentes internos e agentes externos. E qual é a ciência que estuda o relevo? A ciência que estuda o relevo, as formas de relevo, é a geomorfologia, que é um dos ramos da geografia. Nesse contexto, nós temos aqui diversas formas de relevo. Nós temos aqui cadeias montanhosas, certo? Nós temos aqui montanhas vulcânicas, né, cones de vulcões, né? Nós temos lugares aqui planos, nós temos chapadas, certo? Então nós temos aqui diversas formas de relevo. Então essas formas do relevo é justamente, certo, pessoal? Essas formas, né, da superfície terrestre é justamente o relevo. Então o relevo, ou seja, são as formas da superfície terrestre, seja ela de qual maneira for. Quem é que formou, certo, segundo a ciência, essas diversas formas apresentadas? Justamente os dois agentes, agentes internos e agentes externos, que nós vamos estudar cada um de maneira específica. Nesse contexto, nós temos aqui os agentes, né, internos e agentes externos. Então vamos lá, o relevo. O relevo, como nós já falamos, nós temos dois agentes que agem sobre ele. Primeiro, agentes internos. Você veja aqui que ele está aqui embaixo. São os agentes, né, internos, chamados também de endógenos ou formadores de relevo. Então, quem é que forma o relevo? Quem é que cria os relevos? Agentes internos. E quem é que modela o relevo? Os agentes externos. Os agentes externos, ou exógenos, são os modeladores. Então, ele é criado pelos internos e modelados pelos externos. Vamos ver cada agentes internos ou endógenos. Nós temos o quê? Primeiro, tectonismo, ou seja, as placas tectônicas. É das placas tectônicas, dos seus movimentos, que surge o quê? Surge montanhas, né? Ou seja, surge elevações, certo? E as placas tectônicas estão onde? No interior da crosta terrestre. Por isso que é um agente do quê? Interno. Interno vem de interior, então endógeno, certo? Que significa o quê? Vem de dentro. Certo? Eles são responsáveis pela formação do relevo, como eu falei a vocês. Quem é que forma o relevo? Os agentes internos. Além do tectonismo, nós temos os abalos sísmicos, que são terremotos, que também são provocados pelo movimento das placas tectônicas. Então, os terremotos também são responsáveis, né, pela formação do relevo, ou seja, um agente interno. Também nós temos o vulcanismo. Das erupções vulcânicas, nós temos o quê? Surgimento de montanhas, né, montanhas vulcânicas, que nós chamamos, ou então de ilhas. Então, esses são os agentes internos. Então, nós temos três: tectonismo, vulcanismo e terremotos. Tá bom? Os agentes externos ou exógenos, que são responsáveis por modelar, certo, a forma do relevo. Então, o relevo ele é criado pelo agente interno e ele vai sofrendo modificação ao longo dos milhões de anos pelos agentes externos que vão
modelando. Então, nós temos temperatura, então a temperatura agindo sobre as rochas, agindo sobre as montanhas, então ele vai modelando, ele vai quebrando aquelas rochas, vai diminuindo a sua altitude. Nós temos os rios que são grandes transportadores de sedimentos, ou seja, de resto de rochas. Nós temos as chuvas também, como transportadoras, a gente vai ver especificamente cada um. Nós temos o mar também, nós temos o vento, nós temos as geleiras, os micro-organismos. Que micro-organismos são esses? São os pequenos seres vivos, né? Como fungos, bactérias, protozoários. E nós temos o homem, a ação antrópica, né, do homem. Então são esses os agentes externos. Veja que em números é muito maior do que agentes internos. Agentes internos nós temos 3, né? Os endógenos. E agentes externos nós temos esses daqui, né? Temperatura, rios, chuvas, mar, vento, geleiras, micro-organismo e ação antrópica. Ou seja, ação antrópica é o homem. O homem também é um agente externo dentro da formação do relevo. Certo? Então, os agentes externos são o quê? São os modeladores do relevo e eles trabalham de 3 maneiras. Presta atenção. Nas aulas anteriores, ou seja, quando nós estávamos falando de placas tectônicas, a incidência de terremotos, de erupções vulcânicas, nós estávamos falando do que? De agentes internos. Agora nós vamos mais especificamente falar dos agentes externos, já que a gente não falou sobre isso, certo? Então são os modeladores. Quem cria uma montanha, ou seja, uma formação rochosa? O agente interno. Então ele é o criador do relevo. Quem é que vai modelar essa montanha? Certo? Rebaixar, aplanar ela, criar uma bacia sedimentar com os restos desse material erodido. São o quê? Os agentes externos, ou seja, são os modeladores. E vamos ver as 3 maneiras. Nós temos o intemperismo, que nós vamos falar especificamente do intemperismo. Nós temos o transporte, certo? Então, primeiramente, o intemperismo aqui. Digamos assim, o encontro de 2 placas tectônicas no movimento convergente, então uma vai para debaixo da outra, pressionou a outra dobrou, formou o quê? Uma montanha, certo? Ou seja, foi a ação de um agente interno. A partir daí, da formação da montanha, ou seja, da formação do relevo, nós temos o quê? A ação dos agentes externos. Primeiramente pelo intemperismo, certo? Então aquelas rochas, através do quê? Do tempo. A temperatura agindo sobre ela, ela vai começar a quebrar, vai começar a esfarelar. Surgindo o quê? Aquele cascalho, aquele resto de rocha que nós chamamos de sedimentos, né? Que formam as rochas sedimentares, quando nós estudamos em algumas aulas anteriores. Esse resto de rocha, ele é o quê? Transportado. O material intemperizado, ou seja, o resto, né? O sedimento, ele é carregado por alguns agentes externos que nós falamos no slide anterior. Pelo vento, quem é que carrega? O vento, as águas dos rios, as águas dos mares e as águas das chuvas. Então, nós temos primeiramente o intemperismo, que quebrou a rocha, esfarelou a rocha, formando o cascalho. Aí depois nós temos a segunda maneira, a segunda forma que o agente externo trabalha, através do transporte desse material. E a terceira forma é a sedimentação. Nós fazemos o material, né, o cascalho com intemperismo, nós transportamos e transportamos para onde? Para um local mais baixo. Esse local ele é depositado, o material ele é depositado, formando um ambiente de sedimentação. O que é um ambiente de sedimentação? Aquele material ele vai sendo o quê? Vai sendo, para ele ficar juntinho, ele vai sendo, não é como a gente pega uma areia, né, o solo, e ele está solto e a gente vai pisando em cima para deixar ele o quê? Rígido, né, durinho. Então isso se chama do quê? De sedimentação, certo? Deixando aquele material que estava todo solto, ele começa a ser compactado, certo? Por exemplo, nas margens de um rio, nós chamamos o rio Apodi-Mossoró, as margens do rio. Então, a água do rio. O rio é o quê? É um transporte, né? Então, ele vai trazendo muito material, que é rocha, resto de rochas, areia, e ele deposita nas margens do rio. De onde ele traz esse resto de rochas e de areia? De lugares mais altos, de montanhas, né? Certo? De planaltos, onde ele vai trazendo e vai
colocando em um lugar. Assim, quando ele coloca, o material é todo solto. Depois, com o passar do tempo, o material vai sendo o quê? Compactado. Essa compactação, certo? Ou seja, é a sedimentação. Então, são as três formas que os agentes externos trabalham. Através do intemperismo, através do transporte e da sedimentação. Veja aqui, ó, como é. Nós temos uma montanha. Quem é que formou essa montanha? Agente interno ou agente externo? Quem é o formador? O agente interno. Então nós temos a formação da montanha. Começa o quê? A primeira fase, o intemperismo, que nós podemos chamar também de erosão. O intemperismo aqui, ó, nós temos o quê? Vento, a água. A primeira coisa é a temperatura. A temperatura vai fazendo com que a rocha ela vai se o quê? Se quebrando, abrindo pequenas fendas, certo? O vento também batendo sobre essa rocha vai fazendo com que ela vá se abrindo pequenas fendas. Aí depois a água, principalmente das chuvas, ela vai batendo, entrando nessas fendas, e as fendas vão o quê? Vai aumentando, ocasionando o quê? Formando o cascalho. Tá vendo esse materialzinho preto? É o cascalho, o resto de rochas. Segunda fase, transporte. Quem é que transporta? Vento, a água da chuva, dos rios e do oceano. E ele vai levado para um lugar mais baixo, que é o lugar de sedimentação. Certo? Por isso que nós temos, quando nós falamos de província geológica, nós falamos de bacias sedimentares, né? É justamente formado por essa ação, né? Começando pelo intemperismo, transporte e até chegar ao processo de sedimentação. Quando ela chega aqui, ela está toda solta, olha. Depois ela vai ser o quê? Se juntando, se compactando, formando um lugar, né? Uma bacia de sedimentação. Ou seja, através da ação dos agentes externos. Nós temos vento, água, que não diz, mas temos temperaturas, né? Chuvas, rios, os mares, seres vivos. No transporte nós temos vento, água, chuva, os rios, o oceano, né? Então nós temos todo esse processo de ação dos agentes externos, modelando todo o relevo. Essa montanha, ela vai ser o quê? Ela vai ser rebaixada aos poucos, vai diminuindo, certo? Chegando um momento que ela pode deixar de ser montanha, como é o caso aqui do relevo brasileiro, que nós não temos montanhas. Por quê? Porque as montanhas, a formação montanhosa do Brasil é muito antiga, então ela já foi rebaixada, já não tem mais o status de montanha. Para ser uma montanha tem que ter mais de 3.000 metros de altitude, certo? Nesse contexto, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre o intemperismo. Nós falamos mais sobre o transporte e sobre a sedimentação. Vamos falar aqui sobre o intemperismo. O slide está passando lentamente, mas a gente vai aqui, certo? No intemperismo. Então, intemperismo ou meteorização, certo? Deixamos aqui o intemperismo porque ele é maior. Então, o que é o intemperismo? É o conjunto de processos que provocam a alteração e a decomposição das rochas como resultado da ação dos agentes externos, certo? Decomposição das rochas, ou seja, ela quebrar, certo? Ela ir se esfarelando. A primeira ação, né, são as três maneiras que o agente externo trabalha. Primeiro o quê? Intemperismo. Nós falamos, né? Nós vimos ali intemperismo, depois nós temos transporte, depois temos sedimentação. Consiste esse intemperismo, ele pode ser físico, químico e biológico, que atuam sobre as rochas, provocando sua desintegração ou decomposição. Primeiramente, intemperismo físico ou mecânico. Atuação mecânica da água, do vento e da temperatura. Que atuação é essa, pessoal? Atuação para o quê? Para quebrar, certo? Ou seja, desintegrar, a forma de quebrar. Quando eu pego uma pedra com um martelo e bato nela, eu estou fazendo o quê? Ali é como se dentro da natureza nós estivéssemos falando do intemperismo físico, ou seja, uma atuação para quebrar. E vai acontecendo o quê? Vai abrindo pequenas fendas na rocha. Quando essas fendas são abertas, aí abre-se o espaço para a atuação do quê? Da água, a água infiltrar na rocha, certo? A rocha é formada pelo quê? Que a gente viu nas aulas anteriores.
pelo um ajuntamento, um agregado de minerais. Esses minerais sofrem reações químicas, certo? Quando a água ela consegue penetrar na rocha pelas fendas, aí tem uma atuação química, mudando a sua constituição. Aí vai acontecendo com o quê? Ela não vai apenas só se quebrar, ela já começou a se quebrar, agora vai o quê? Se decompor. Como é que acontece essa decomposição? É quando a rocha se transforma em solo, certo? Então é uma decomposição, através do quê? De uma reação química. E isso vai só acrescentando, vai só aumentando com o intemperismo biológico. O intemperismo biológico é através da ação dos seres vivos. Quem são os seres vivos? Os micro-organismos, que são protozoários, fungos, bactérias, eles aceleram o processo de decomposição da rocha, certo? E o próprio ser humano também, ele acelera o processo de decomposição, né? Ou seja, primeiramente, a rocha ela é quebrada. Esse processo de quebrar, que a gente chama de desintegração, é chamado de intemperismo físico. Depois da rocha começar a se quebrar, ela vai o quê? Se decompor através do intemperismo químico e o intemperismo biológico, como nós podemos ver aqui neste próximo slide, certo? A passagem do slide está um pouco lenta, certo? Aguarde só um pouquinho. É interessante, pessoal, que vocês vão anotando, certo? São várias informações. Então nós temos aqui, ó, só para encerrar, intemperismo físico ou mecânico, ou seja, a rocha começou a o quê? A ser desintegrada, ou seja, quebrada. Depois nós temos o intemperismo químico, ela começou a passar pelo processo de decomposição, tá vendo a mudança química? Então ela vai se transformando em que? Em solo, certo? E o intemperismo biológico que vai ajudando, acrescentando ainda mais essa decomposição das rochas, certo? Aumentando a formação do solo, tá bom? Então até uma próxima. Até mais.